Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, é muito bom estar de volta com vocês, rever algumas pessoas de 5 anos atrás e também, especialmente, de ouvir tudo que Deus tem feito aqui na igreja. Almoçando, jantando, na verdade comendo bastante, junto com a equipe ministerial, os pastores da igreja, e ouvindo as diferentes áreas, o impacto da palavra de Deus aqui na vida da igreja e a influência que os irmãos têm tido levando a palavra de Deus, o evangelho, para tantos outros lugares. Trago um abraço da nossa igreja em Atibaia e também eu quero expressar minha gratidão por nos receber com tanto carinho mais uma vez aqui. Minha esposa não pôde vir essa vez, mas ela também manda um grande abraço a todos. Nós vamos trabalhar hoje à noite sobre a relevância da pregação expositiva. Eu fiz uma pequena alteração, embora nós vamos ler esse texto no final. Nós vamos olhar hoje para o livro de Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8, você já pode deixar sua Bíblia aberta nesse trecho. Hoje nós vivemos dias em que procuramos vida, procuramos aquilo que nos dá ânimo. Cada pessoa está à procura, como se tateando alguma coisa para dar sentido. As igrejas estão procurando aquilo que dá vida. Muitas vezes nós queremos achar o que vai nos dar ânimo, sucesso, ou seja, para mim ou para minha igreja, e questionamos e procuramos em toda parte. E muitas vezes, quando pensamos naquilo que é tão tradicional, um púlpito, a Bíblia, isso já é antigo já, né? Não, é importante, tem que ter, né, na igreja. Mas tem muitas outras coisas muitos programas, muitas outras atividades que devem ser mais relevante, mais importante para a minha vida, para a igreja, não é? Eu lembro anos atrás, em 2010, eu estava com a família em férias nos Estados Unidos e a gente estava lá em Colorado, lá nas montanhas rochosas. E tivemos um dia que pudemos tirar os homens, as mulheres foram lá para um outlet fazer compras, a gente escondeu os cartões de crédito, né? E aí achamos uma mina de ouro, onde você podia fazer um tour daquela mina de ouro. Então todos os homens fomos lá, e antes de entrar no tour, tinha que aguardar o horário, havia um riacho que passava em frente aquela entrada assim, né, tradicional, né, que tem nos filmes. E nesse riacho você podia pegar uma panela, uma travessa e garimpar ouro. Tinha uma senhora lá explicando como que fazia, e chegamos para ela: mas escuta, é só uma coisa para pegar turista ou tem ouro aqui mesmo? Tem ouro sim. Algumas semanas atrás, acharam uma pepita de ouro aqui que valia $1.000, ou sei lá quanto. Enrolamos as calças rapidinho, fomos lá pegando e começamos a garimpar e procurar. E nessa hora, tudo que brilha, você já acha que é ouro, né? Então começamos a olhar: isso aqui, não, isso aí não é não. E aí pega lá, isso aqui, não, isso aqui também não é. E aí fomos, não achamos nada, né? Mas a gente começou a conversar com ela. E conversando, a gente notava que é uma senhora, já provavelmente bem mais nova do que aparentava, já a vida, pelos vistos, tinha sido muito cruel com ela, roupas praticamente trapos. E conversa: escuta, mas você já garimpa há muito tempo? Sim, eu já garimpei aqui no Alasca, no Canadá. E você já encontrou ouro? Eu já encontrei muito ouro. Mas tinha algo de errado. Vida totalmente acabada e ela ainda ali procurando achar alguma coisa. Passou alguns minutos e foi a nossa vez de fazer aquele tour. Entramos naquelas cavernas, aquelas alas, e aí o guia começou a mostrar com o farolete ali a lanterna, e nós vimos: tudo isso que vocês estão vendo ainda são veios repletos de ouro e
prata. Tinha milhares, milhões de dólares em ouro ainda naquela mina. Para mim o contraste foi tão grande. Riquezas incontáveis, mas lá de fora a pobreza de garimpar, tentando achar algum pozinho de ouro que mudasse a vida. Muitas vezes nós cristãos, sem falar então do mundo, nós também estamos procurando em todo lugar algo que vai ser relevante para a minha vida, algo que vai transformar a minha vida, algo que vai fazer toda a diferença. Talvez uma nova técnica, um livro de autoajuda, um novo programa, algum novo sentido que eu preciso, e aí sim vai me ajudar nos meus relacionamentos, no meu casamento, na criação de filhos, no meu colégio, na minha faculdade, no meu namoro. O que eu faço? Eu preciso de alguma coisa, e estamos garimpando, procurando, desesperados por aí, e esquecemos que do nosso lado nós já temos a mina de ouro, de tesouros incontáveis da palavra de Deus. Por isso eu quero olhar com os irmãos para essa história em Neemias capítulo 8, onde nós vemos o povo de Deus encontrando, sendo transformados, e na verdade poderíamos descrever como um avivamento espiritual, por causa da mina de ouro, da pregação, a exposição da palavra de Deus. Israel vivia um momento bem singular em sua história. Pecado, idolatria, por isso a disciplina do exílio. Mas aí depois de 70 anos no cativeiro, na Babilônia e na Pérsia, Deus mostrou mais uma vez o seu amor leal e trouxe o seu povo de volta. Reconstruiu o templo, reconstruiu as muralhas de Jerusalém, se estabeleceram em suas casas, suas aldeias, mas ainda viviam tempos difíceis. Instabilidade social, instabilidade econômica, ameaças de inimigos, incertezas por todos lados. Mas veja o que o pessoal faz. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 8. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que acontece
nesses 8 versículos é a leitura e a explicação pública da lei, da palavra de Deus. Começou aqui um avivamento, um dos vários avivamentos que nós vemos no Velho Testamento. Como que aconteceu? Foi através de um novo programa? Um louvorzão? Através de uma nova atividade? Não, o que foi? Todo mundo se reuniu na praça, ao ar livre, à luz do sol do Oriente Médio, e ficaram lá ouvindo a leitura e a explicação da palavra de Deus. E durante quanto tempo? Vocês perceberam? Desde quando? Do nascer do sol até 6 horas. Você aceitaria um convite para um programa desse? Olha, uma vez eu fui para um culto lá em Angola, virei à noite no avião, cheguei lá domingo de manhã, pegaram no aeroporto, colocaram no carro, fomos direto para uma igreja, né? Começou acho que lá umas 10 horas, só deu tempo de passar, colocar um terno, e fomos lá, não tinha ar-condicionado, aquele sol da África, e foi o culto, foram acho que 4 horas de culto. Eu estava derretendo e tentando ficar acordado depois de virar a noite no avião. E tinha que ficar no palco. Então eu estava tentando não fazer desfeita, né? Durante aquilo lá. Falei, gente, eu não aguento isso aqui. 6 horas. Mas note o que aconteceu. Note os detalhes. Quem estava lá? Ele fala 2 vezes no texto, dá uma olhada. Quem estava hoje de manhã, a gente viu a importância de fazer boas perguntas ao texto, né? E observar o que está lá. Quem estava lá? Ele diz 2 vezes: homens, mulheres e... qual que era o ponto? Todos os que entendiam. Por quê? Não era a questão de um super pregador que iria falar. Não era a questão de algo incrível que era o quê? Era a leitura, não de uma forma ritual, não para só marcar um ponto religioso de estar num culto, mas é a importância de ouvir e compreender a palavra de Deus. Tanto que ele fala também dessa lista de todos esses nomes que ele repete várias vezes, nomes difíceis, que eles estavam lá, os levitas, com um propósito também, que era aquilo que era lido, eles explicavam, eles traziam um entendimento do povo. Então era a leitura e a explicação do texto bíblico. Não eram as ideias do pregador, mas as ideias de Deus demonstrado nas escrituras, no texto da palavra de Deus. Queridos, esta é a essência do que nós chamamos de pregação expositiva. Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Nós vamos ver a aplicação daqui para frente. Ler, explicar e aplicar, para que o povo de Deus saiba o que Deus tem a dizer para cada um de nós. E note também agora no texto quais foram as atitudes do povo diante disso. Você percebeu? Eles estavam atentos, eles adoraram a Deus, e uma reverência diante da sua palavra. Qual foi o resultado disso? Quais foram as reações do povo? É isso que nós vamos ver no restante desse capítulo. Mas o resumo é que a exposição da palavra é o que produz o verdadeiro avivamento espiritual. A exposição da palavra é o que produz verdadeira vida, avivamento espiritual. Acompanhe então, vamos olhar as primeiras reações dos versículos 9 a 12. Acompanhe na sua Bíblia, versículos 9 a 12. Vê se você identifica as reações. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa,
comam, bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quais foram as primeiras reações diante da exposição, a leitura, a explicação da palavra de Deus? O entendimento da palavra produz contrição, alegria e comunhão. Contrição, alegria e comunhão. As emoções deles foram afetadas. Agora, você percebe que tem uma mistura desses sentimentos aqui? Eles ficam tristes, mas aí os líderes falam: não é para ficar triste, é para ficar alegre, e tem uma mistura. E na verdade é justamente isso que nós vemos quando a palavra de Deus é pregada. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Quando a palavra de Deus, ela penetra o nosso coração, ele expõe o pecado e a sujeira que ainda há dentro de nós, e expõe o nosso pecado diante de um Deus santo, e arde. Você já ralou o joelho brincando lá na rua, aí foi para casa e sua mãe quis passar aquele produto vermelho? Hoje em dia é água oxigenada, né? Mas tempos atrás era aquele mertiolate. Quantos lembram disso aí? Ok? Mas a água oxigenada serve também. E aí, às vezes não dava nem vontade de falar que ralou o joelho. Por quê? Porque passar aquilo lá arde, dói. Quando você passa água oxigenada ali numa ferida, você vê ele borbulhando. Por que ele está borbulhando? Porque ele está limpando, queimando, né? Purificando, tirando a sujeira, as bactérias que estão ali. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando o povo de Israel ouviu a lei, eles viram o quão distante eles estavam de Deus. Tudo que Deus tinha falado na sua lei perfeita, e todas as formas que eles haviam falhado, e houve contrição, tristeza. Nós precisamos confessar os nossos pecados quando estamos expostos diante da palavra de Deus. Mas a graça de Deus é que Ele não nos larga ali. Da mesma forma que um remédio, ele arde, mas ele cura. A palavra de Deus, ele expõe o nosso coração, mas ele nos aponta para a redenção. Ele nos aponta para o Evangelho, ele nos aponta para Cristo, ele nos aponta para aquele que lavou os nossos pecados no sangue da sua cruz, o sangue derramado na sua cruz. Aqui no texto, se você percebe, o que eles motivam o povo? Eles falam: não, hoje é dia de celebração. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ou seja, Deus está sorrindo sobre seu povo outra vez. Ele demonstrou a sua graça, seu amor, trazendo-os de volta do cativeiro, trazendo-os de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo, para serem o seu povo, para abençoá-los, para continuar a história que Deus estava construindo, escrevendo no seu povo, levando para até a chegada de Cristo Jesus. Quando nós sabemos da alegria do nosso Deus, um perdão que Ele nos dá, a graça dEle, exposto na Sua palavra, isso traz ânimo,
Pense num filho, uma filha que está ali competindo em algum esporte, né? Os meus 2 meninos gostam muito de jogar bola. E aí, às vezes, quando meu filho estava num campeonato, era num dia que dava para eu ir lá assistir. E quando o filho está jogando, e ele olha para a arquibancada e vê o sorriso do seu pai, como que ele joga? Ele se esforça ainda mais, né? A minha filha fazia ginástica olímpica. Aí quando a gente ia lá como família, na apresentação dela, e ela toda feliz, porque papai e mamãe estão ali assistindo. E um pai, um avô, uma avó, uma mãe, eles sorriam, alegria, satisfação nos seus filhos. Não importa se é o melhor jogador ou não, para o pai é o melhor, não é? E o sorriso, a alegria, traz ânimo. Queridos, nós temos essa alegria, o sorriso do nosso Deus sobre nós, não pelos nossos méritos, mas por causa do seu grande amor demonstrado no seu Filho Jesus, que cumpriu toda a lei por nós, e deu sua vida em substituto por nós, e nos deu a vida eterna, a reconciliação com o Pai. Eles são chamados para fazer uma grande festa, e por causa da alegria de Deus, até a comunhão entre eles, dividindo. Quem não tinha se preparado, né, vem cá, vamos juntos, porque nós somos um povo, alcançados, redimidos, que tem um Deus que sorri sobre nós. Queridos, a verdadeira alegria, a verdadeira força para se levantar de manhã e viver para Cristo, vem de ver a palavra de Deus, e o quanto eu sou um grande pecador, e o quanto Ele é um grande Salvador. A verdadeira exposição bíblica, pregação expositiva, então, ele aponta para o nosso pecado e nos aponta para Cristo, para vivermos como um povo unido, o povo de Deus. A exposição da palavra produz o verdadeiro avivamento espiritual. Vamos ver mais algumas reações no restante do texto, versículos 13 a 18, acompanhe na sua Bíblia. Versículos 13 a 18. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiras, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. O entendimento da palavra produz celebração da salvação. Ok? O entendimento da palavra produz uma celebração da salvação. Quando ouvimos e entendemos a palavra de Deus, passamos a ter fome demais. Então o que acontece aqui no texto? Os líderes se reuniram com Esdras e descobriram que naquela época do ano, 7º mês, 2 semanas depois, deveriam celebrar a festa dos tabernáculos. Agora, talvez você não lembre, ou talvez você lembre do seu estudo bíblico, a festa dos tabernáculos era uma das festas principais que os judeus deviam celebrar todo ano. E esta festa tinha um motivo muito especial.
eles deveriam fazer umas cabanas, como essas de sobrevivência, talvez de Bear Grylls, assim, né? Lá no quintal de casa, ou no terraço da casa. E assim eles iam lembrar do quê? Ao morar naquelas barracas, eles iam lembrar da história da sua redenção, de que eles tinham sido escravos no Egito, mas Deus com forte mão derrotou, humilhou Faraó, os seus deuses falsos, tirou o seu povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, estabeleceu como seu povo. E eles iam lembrar do seu passado, lembrar da graça de Deus e celebrar a redenção da sua nação. Mas vocês percebem uma coisa no texto? Eles com fome, olhando para a palavra, querem ver como nós vamos, o que mais a gente precisa aprender, o que nós precisamos aplicar. Mas o texto diz que eles não celebravam esta festa desta maneira completa desde quando? Desde os dias de Josué. Ou seja, passaram já uns 1000 anos. Pense em introduzir hoje nas igrejas uma prática que não se faz há 1000 anos. Acho que não seria muito bem aceito na maioria das igrejas, não. Hoje a gente quer coisa nova, a gente quer novidade, a gente quer coisas que vai, né, agitar e tal. E eles estão falando, não, olha isso. Agora, eu posso imaginar, talvez alguns, quando eles divulgaram, gente, agora todo mundo vai lá e você vai procurar uns galhos, árvores que tem muitas folhas, e vai montar assim e tal, e nós vamos fazer as cabanas, uma semana você vai dormir lá. Eu imagino que a criançada ficou feliz da vida. Nós vamos acampar, papai, né? Que legal, acampar no quintal de casa, tal. Mas talvez alguns outros ficam, pera lá, agora vocês estão sendo radical demais. Eu acabei de construir a reforma da minha casa aqui, eu acabei de comprar um colchão novinho, né? Aquele colchão da NASA, sabe, que fica, é tão jóia, uma semana, não, acho que olha, nunca o nosso povo fez isso. Eu acho que a gente precisava, né, a gente precisava dar uma atualizada nisso aí, né? Vocês estão indo muito longe, não é tudo aplicar desse jeito assim. Mas não foi isso. Eles celebraram, e eles celebraram com muita alegria, diz o versículo 17, e liam a palavra dia após dia. Queridos, eles não estavam buscando relevância na novidade, mas estavam percebendo a relevância que há e sempre existiu e sempre existirá na palavra de Deus. Mesmo voltando 1000 anos numa prática milenar e aplicando e vendo, isso é para nós hoje. E por que isso trouxe alegria para eles? Porque eles estavam lembrando que o mesmo Deus que redimiu o seu povo lá no passado no Egito, agora fez de novo ao trazê-los de volta do cativeiro na Babilônia e na Pérsia. Era o mesmo Deus derramando a mesma graça. Queridos, nós como a igreja, nós também celebramos a redenção. Celebramos quando nos reunimos toda semana para cantar louvores, para ouvir a palavra de Deus. Celebramos quando celebramos as ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor, e lembramos da história da nossa redenção em Cristo Jesus. Nós lembramos da essência, e é a essência que nos traz vida, é a essência que é nosso fundamento, sempre relevante, por mais louco que fica esse mundo. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, fiel às suas promessas. A exposição da palavra produz uma celebração da salvação, da redenção, ao lembrarmos da bondade de Deus para nós. Vemos que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus da primeira igreja batista do Pará. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. A exposição da palavra
produz avivamento espiritual. Queridos, onde estão as respostas para as perguntas e lutas da vida? Onde encontrar a chave para uma vida saudável, para crescer em Belém, ou em Atibaia, em Angola, na Ásia? Na Bíblia. Volta a sua Bíblia lá para 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, demonstra como Deus dá vida através da sua palavra. E Paulo, então, ao escrever o que provavelmente foi sua última carta, sua última contribuição para o Novo Testamento, escrevendo a um jovem pastor, suas últimas palavras: Paulo será morto, ele vai partir para a glória. Timóteo, olha, o que você precisa saber. E se você voltar nos primeiros versículos do capítulo 3, ele descreve: Timóteo, eu sei que você está, às vezes está difícil, às vezes você está desanimado, deixa eu falar, as coisas vão piorar. Vão piorar. Mas sabe o que você precisa para a sua igreja? Sabe o que você precisa para o seu ministério? Sabe o que você precisa para ser relevante? 2 Timóteo 3,14 em diante. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É a palavra de Deus que é a espada do Espírito, que continua afiada em 2024. É ela que Deus nos deu como igreja para ser proclamada, para nos edificar, para nos corrigir. Meus queridos, onde estamos buscando vida? Onde estamos buscando sentido? Onde estamos garimpando para achar alguma coisa de valor para a minha vida? Muitas igrejas, muitos pastores têm se esquecido da mina de ouro. Essa parceria que nós temos agora de Prega a Palavra tem essa paixão de ver pastores desanimados, igrejas que não têm ouvido a pregação fiel das Escrituras, sendo vivificados pela palavra de Deus. Não é uma nova técnica, um novo curso, um novo isso, aquilo, mas é que nós desejamos ver a palavra de Deus movendo, fluindo poderosamente de cada púlpito, para cada igreja, para cada nação, porque é isso que Deus tem feito em toda a história. Como tem sido gostoso ver a influência que Deus tem dado para esta igreja, através da seriedade da palavra, para influenciar outros pastores da região do Pará e além. Esse é o nosso desejo, de ver a igreja do Senhor Jesus Cristo edificada na sua palavra, para que estas igrejas
possam sair e proclamar o Evangelho para os perdidos. Mas e você individualmente? Você está garimpando ouro nas águas rasas do mundo ao seu redor? Ou você está minando as riquezas incalculáveis da palavra de Deus? Você busca toda oportunidade para se assentar sob a pregação da palavra? Ou você é alguém que casualmente desliza pela superfície, pela periferia da igreja, vindo quando dá vontade, quase que desafiando o pregador? Vamos ver se você consegue dizer algo interessante para mim. Você está na palavra durante a semana, sozinho, com o cônjuge, com os filhos, com seus amigos? Você está cavando diariamente a palavra de Deus está agindo no seu coração para te convencer do seu pecado, te apontar para Cristo, sendo santificado, transformado por Ele? Que nós todos fazemos parte disso. Que a palavra produza o fruto em sua vida, que a palavra produza a riqueza, porque ela é sempre viva, eficaz, relevante, e que saia desta igreja para toda a região e para todas as nações o verdadeiro avivamento, a vida espiritual que vem da palavra pregada, exposta, aplicada para a vida da igreja. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando essa igreja. Como tem sido precioso ver de quanto essa igreja querida ama a Tua palavra, tem pregado a Tua palavra, tem buscado, tem sido transformado pela Sua palavra, e ver como o Senhor tem usado isso não só aqui na cidade, mas influenciando tantos outros, vidas, as pessoas que não Te conhecem, outras igrejas, pastores e além. Ó Pai, que o mover da Tua palavra haja, para que haja essa transformação, para que o Teu Evangelho saia e alcance os confins da terra, para que o Senhor seja glorificado na Tua igreja e proclamado entre todas as nações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.